Olá, pessoal. Deixa eu colocar aqui meu fone, que eu abri sem fone hoje. Tanta emoção para fazer essa live. Eita, que a Vilminha já tá aqui. Vou já colocar aqui o fone. Se vocês estão me ouvindo bem, já sinaliza aí. Oi, pessoal. Como é bom estar aqui com vocês. Hoje a gente vai fazer a live da batata doce, finalmente. Vamos falar sobre plantar batata. Que bom ter vocês aqui. Eu fico morrendo de saudade de fazer live. E aí, Vilma? Oiê, Tudo bem com você? tudo bem? Deixa eu arrumar aqui a minha. Tudo, e você? Tudo jóia, boa noite a todos, todos. Ah, muito legal a gente estar aqui junta para falar da batata, né, Vilma? A live da batata doce. A live da batata doce, muito Que bom isso. engana quem acha que é só sobre batata doce, né? Exato, a gente sempre faz umas pegadinhas, né? A gente fala que é de batata doce, mas é sobre muitas coisas. É verdade. Ô, Vilminha, pra quem não te conhece e tá aqui, se apresenta, por favor. Bom, eu sou Vilma Silva, mãe, educadora, curiosa, encantada e trabalho, né? Tenho um projeto que trabalha com formação de professores, que é por essa página que eu tô, que é a Calor e Ateliê. E nesses caminhos de formação, tenho pesquisado um pouco sobre formação estética dos professores e acho que é isso. Eu e a Carol já fizemos alguns projetos juntas, quando eu estava com o meu espaço aqui aberto para receber pessoas, né, professores, né, que agora a gente está online. Mas acho que é isso, um pouquinho de mim. É, um pouquinho, mas a gente vai falar mais de quem somos nós, né? Durante a live da batata doce, porque falar da batata também é falar da gente, né? Sim, sim, com certeza. Não é? E eu chamei a Vilma aqui para essa live justamente porque eu comecei a plantar batata, a Vilma também começou a plantar batata. E aí uma galera que planta batata marca sempre a gente aqui nas conversas, né? Sim, foi isso. É, e aí tem um Peraí, cachorro Carol. aí também. Deixa eu pôr aqui o vídeo para Se fora. alguém tiver pergunta para ir mandando para gente durante a live, aqui embaixo tem um botãozinho que é um quadradinho com uma interrogação. Então vocês preencham lá, manda pergunta para gente. E aí eu queria contar, a minha batata, na verdade, surgiu porque eu vi gente plantando, né? Uhum. Eu plantei principalmente inspiradas na Flávia, da Dona Pracinha, que também logo Uhum. que começou a pandemia, ela colocou uma batata na água, principalmente depois ela me contou que foi para poder falar sobre tempo com as filhas dela. Então, isso é uma coisa que a gente vai falar ainda bastante, a gente vai aprofundar nessa live. E da Fabi Lopes, que é uma amiga queridíssima e que ela tem, tipo, a batata doce na casa dela. E toda vez que eu via que ela postava uma foto da casa Batatário. dela, não, a foto da casa. E ela plantou num pote, a batata inchou, cresceu e a batata não sai do pote, né? Então, ela. A Fabi tá lá com a batata e toda vez que ela posta, a batata tá maior, a batata tá mais bonita. Eu quero uma batata doce. Aí coloquei a minha batata doce, que tá aqui, ó. Deixa eu virar. Ela tá aqui, a maior de todas, né? A primeira. Já tá com todas essas Uhum. ramas aqui, ó. E tá Ó, espalhando. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Tá espalhando lá pra cima. Aí, tá sim. espalhando lá pra cima, né? E aí eu coloquei ali um barbante, passei, tô agora, né, passando barbante para todo canto para ver para onde elas vão, o caminho que elas estão seguindo. É E assim aí, mesmo. né? E aí eu coloquei mais algumas aqui também. Falei, vou colocar mais algumas para ver como é que é, se vai tudo igual, se vai tudo diferente, né?
E aí falei, vou colocar várias no mesmo dia para ver se vai brotar tudo igual. Peguei uma de outra cor, peguei uma batata branca para ver se vai brotar também. E aí, Vilma, me conta, como é que foi que você começou a plantar batata? Essa batata tá assando, né? Então, eu também, eu já tinha visto, né, essas experiências com legumes, com verduras também, com outras, com plantas, enfim, com flores. Essa questão de brotar, né, era uma coisa assim que me instigava muito, né? E meu filho estuda numa escola Waldorf, então lá também na jardinagem eles sempre estão mexendo com isso. Mas eu nunca tinha feito esse processo que eu estou fazendo agora, né, com a batata doce. Então, acho que veio junto com a quarentena também, né, Carol? Então, assim, é legal também a gente falar que a quarentena também foi um tempo da gente olhar para essas coisas do cotidiano de um outro lugar, né? Então, assim, estando em casa, podendo acompanhar esse processo. Então, realmente, eu já tinha feito isso com outras finalidades, né? Com outra intencionalidade, mas agora, realmente, ela aconteceu de uma forma muito diferente, muito inesperada. E aí eu fui também postando esses processos, né? E as pessoas foram se interessando, porque também estão nesse processo como a gente, em casa, com tempo para olhar para essas miudezas. E daí que foi surgindo. E antes de eu, quem não me conhece, né? Eu estava fazendo doutorado em Barcelona, então eu fiquei um tempo lá. E lá minhas batatas doces estavam enormes, criando ramas e muitas coisas. E eu voltei para cá faz só 10 dias e minhas batatas doces ficaram todas lá. Então eu até fiz um último post aí da Calori e tem até um vídeo delas crescendo. E agora eu tô começando de novo o processo aqui, né? Mas a Sim. batata doce que eu tinha aqui, antes de eu ir para Barcelona, eu plantei ela na terra. Então eu tô sem batata doce no pote agora. Mas elas estão Mas isso é começando de legal novo. também, né? É, E acompanhar sempre esse processo, né, Vilma? O pessoal tá mandando pergunta já aqui. Eu falei para quem tiver pergunta ir mandando aqui no quadradinho com ponto de interrogação, que aí a gente não perde as perguntas que estão chegando. Mas eu acho que antes de responder, né, Vilma, eu acho que tem uma coisa muito importante que a gente vai falar aqui, né? Que a gente não tem certo e errado da batata doce, né, Vilma? sim. A gente tem um processo de pesquisa, porque eu nunca tinha feito isso, Vilma, você já tinha feito isso? Então, eu fiz assim, sabe? Não era com Aham. esse olhar, né? Então, sei Sim, lá, eu já fiz com alho, com cebolinha, salsinha, né? Não, cebolinha, quando você tira, sai aquele raminho, depois ela sim, brota. A batata normal também, sem ser a batata doce. É, eu sabia que tinha, eu sabia isso, né? De cenoura, sim. beterraba também dá. Então, assim, a gente sabe que tem, né? Isso, abacate, por exemplo, caroços de abacate, eu tô tentando já faz um tempo, ainda É, os não meus estão consegui. aqui também, meus abacates. E deu, vingou? Não, ainda não, Então, tá faz tempo. mas eu já Mas vi tá uns lá. maravilhosos, assim, sabe? Então, eu já vi nesse lugar, assim, mas esse processo em específico que a gente vai conversar hoje, né, nessa live, é um processo muito particular, porque na verdade a gente está falando de formação, né, Carol? E acho que é Uhum. nisso que as nossas batatas doces se encontraram, né? Que É, exato. a gente tá falando de formação, então assim, ela é decorativa, sim, ela fica bonita, ela tem uma estética maravilhosa, ela tem. Qualquer pessoa pode fazer, pode, criança, adulto, idoso, todo mundo. Então, assim, ela não tem sexo, não tem gênero, não tem idade, não tem nada. Mas no nosso caso, a gente está tratando, né, dessa batata doce num outro lugar. Ela alimenta esteticamente o nosso ambiente, e eu acho que Uhum. isso é incrível, porque por si só a natureza já tem, né, esse elemento muito forte, que é essa estética maravilhosa. Mas para além da estética, né, ela é um convite para a gente olhar para muitas outras coisas, né? Para a gente olhar para ciclos, para a gente olhar para o tempo, para a gente olhar para processos
E principalmente, no que é o que a gente quer muito trazer aqui essa noite, é para a gente olhar para o olhar do professor investigador, Sim. né? Sim. Tem um monte de pergunta aqui chegando, né? Ah, você põe palito, você não põe palito. Como é que você faz? Eu pus palito, não deu certo. Você não pus palito e não deu certo, né? Eu acho que esse é um ponto, gente. Eu coloquei só na água, né? Eu coloquei palito, Então né? vai, conta da sua. Não, cada uma fez diferente, né? A Sim, gente é isso que é legal, conversando. a gente contar, né? Eu peguei a que veio do mercado e alguém perguntou aqui se é orgânica, a minha não sei, acho que não era orgânica. Eu peguei a que veio do mercado e já coloquei ela direto na água. Uma tá na jarra, mas vou pegar essa daqui que tá nesse pote, ó. Já coloquei ela direto no pote. E foi, Sim. viu? E você, como você fez? Então, eu, a princípio, para mim, era isso. Como é um lugar, né? Me colocando nesse lugar de investigação, então eu pensei nesses potes. Então, eu vi agora o seu pote, você vê, ele tem uma boquinha mais estreita, ele é um pouquinho Sim. mais gordinho. Então, tudo isso vai interferir, né? Com certeza vai interferir nesse processo. Então, para onde as raízes vão, se elas vão para Sim, ó. cima, se elas vão para baixo, se elas vão criar, a sua tá até saindo, daqui a pouco pode Né? sair Tá até uma saindo. para fora, assim, e cair. Então, assim, o que vai acontecer com essa batata vai depender de tudo isso, de todos esses fatores, né? E, por exemplo, eu sempre coloco a batata, espero ela brotar primeiro. Então, sabe aquela batata? A gente já viu isso muito dentro da nossa geladeira, né? Às vezes você deixa Você uma não batata usa e lá fica. E de repente e tá você não brotando. usa, aí quando você vê, fala, gente, o negócio tá brotando aqui na geladeira, eu não usei, né? Então, assim, a gente tem muito isso no cotidiano. E aí, o que a gente faz quando a gente vê uma batata ou uma cenoura já brotando na geladeira? A gente fala, nossa, joga fora, o negócio já tá ruim, já tá até brotando, não tá mais bom para consumo, sei lá, tá mole, tá esquisito. Então, assim, era muito desse lugar a minha sensação de uma coisa brotar dentro da geladeira, era porque não tava mais boa. E aí agora é o contrário, né? Então, assim, agora a gente pega essa batata quando ela tá brotando, no caso que eu peguei, e aí sim coloquei ela na água depois. E essa coisa do palito, então, por exemplo, eu queria ver as raízes indo para baixo. Então, eu Ah, peguei um pote grande, alto, segurei ela com o palito para a pontinha dela não encostar lá no fundo do pote, porque a minha intencionalidade era tá. ver as raízes indo para baixo. E teve uma que era pequena e as raízes começaram a subir. E aí eu troquei ela de pote para ver se as raízes desciam e aí não desceram. Então, assim, era tudo nessa tentativa de erro, de acerto, de entender se sim ou se não, se precisa de luz, se não precisava, mas é uma constante observação, né? É um Sim. olhar mesmo desses processos. Sim, e isso é muito, muito legal, né, Vilma? Porque eu coloquei na intenção de, tipo, vamos ver o que é que dá. Então, a minha primeira já vingou, assim. Em 20 dias Mão começou, boa. em 20 dias começou a sair raiz, e em acho que um pouquinho mais de um mês saiu o primeiro broto, assim. Né? Que tem um monte de gente perguntando quanto tempo demora. Só que aí depois eu falei, não, eu quero colocar mais batata e, tipo, mais ou menos no mesmo lugar. Assim, eu queria, na verdade, ter colocado todas em potes iguais para ver a diferença de cada um. Mas, né, não tinha potes iguais para todas e nem todas cabiam no pote que eu tinha. Então, foi adaptando. E aí, eu falei, vamos ver aqui como é que tá indo. E aí, olha só, né? Então, eu tô com essa daqui, que eu já mostrei pra vocês. E aí, eu tô com essa daqui, que tá nesse outro pote. E olha por onde ela tá nascendo. Sim. O broto dela tá nascendo embaixo, né? Aí, agora aqui tá saindo uma folhinha, mas eu vi que tá nascendo vários outros brotos por muitos lugares da batata. Enquanto aquela outra tá saindo só por uma ponta, essa daqui que tá saindo por baixo d'água tá nascendo broto por ela inteira, assim. É muito interessante observar isso, porque eu nunca imaginei que ia sair broto por ela inteira.
né? Já que a outra tá saindo só por um canto. E eu tô fascinada nessa batata aqui aquática. Verdade. E eu acho que isso que é legal, Carol, Sim, que a gente se colocar nesse lugar mesmo de experiência. Então, sim, você entender que a gente não está plantando a batata doce para enfeitar só a casa, a gente realmente está num lugar de pesquisa e sim. investigação. E isso vai depender, então, do pote que você coloca, do lugar. Eu vi que tem gente perguntando se Tem um precisa de monte de gente sol. perguntando se precisa de É, sol, se não precisa de sol, se é sol direto, se é sol indireto. Tem um E monte de esse que é gente o nosso perguntando. convite. O nosso convite é exatamente para você observar. Então, assim, a minha estava num lugar que eu vi que batia bastante sol. Eu achei que ela estava ficando com as folhas um pouquinho seca e ela está com bastante água. Então, eu troquei ela um pouco de lugar. Quando eu troquei ela de lugar, ela já começou a se enrolar nas coisas e aí eu pensei, ah, ela gostou daqui. Então eu fui sentindo ela. Então, assim, o convite é realmente esse, para a gente ir percebendo, né? E ir trocando, né? Nas nossas redes Sim, a gente sempre recebe muita pergunta: se pode ser vidro, se pode ser plástico, ou quanto tempo troca a água. A água também é uma coisa que eu troco, eu bato o olho e vejo, falo, nossa, água, não sei, acho que eu vou trocar. Então, assim, não tem um dia certo, sabe? 2 vezes por semana. Claro que toda semana, sim, você eu não troca jogo tudo, toda a viu? água fora. Oi? Você não troca toda a água? Então, às vezes sim. Por isso que eu falo, Tá. às vezes eu olho e vejo que parece que, não sei, parece que tá meio rançosa. Então, aí eu tiro tudo, lavo o pote, coloco outra. Então, eu vou muito mais sentindo, me colocando nesse lugar da experiência, de não, às vezes, completar água, às vezes trocar água, e do que uma regra fixa, né? Então, eu acho Uhum. que esse que é o nosso convite, né? Porque é isso que eu falei, a gente está falando de formação de professores, a gente está falando de uma experiência orgânica que precisa de uma inteireza. Você precisa estar ali naquele processo. Senão a gente pode plantar alguma outra coisinha também, né? Eu acho que a gente Sim, sempre tem claro. plantas, eu tenho uma jiboia aqui atrás de mim que é super simples. Então, assim, a gente tem outras coisas, mas mais do que a gente dar um Google ou descobrir como que a gente vai plantar a batata doce, o É a convite que gente a gente quer fazer tentar, hoje né? aqui é assim, o que que eu posso aprender com essa batata doce? Então, O essa que 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 ela pode tá ser a me pergunta. ensinando? O que ela está me ensinando, né? E a Tá. gente, a Carol conhece, né? Eu e a Carol, nós fizemos bastante tempo um curso com o Manfred, que estuda, né, Goethe, fenomenologia de Goethe, e ele sempre trazia essa pergunta, né? O que que a gente pode aprender com as plantas, né? E elas têm muitas coisas para nos ensinar, porque elas têm essa coisa orgânica e processual. Eu tenho até um Sim. pedacinho aqui, Carol, desse livro. E aí depois eu posso tirar foto, postar, mando para Tá. você para a gente mandar o nome, que fala um pouco sobre essa questão do orgânico, né? Então eu vou ler só um trechinho Lê, para lê. vocês. Fala assim, ó. O ser humano ao caminhar, passo após passo, pausadamente, nunca realiza 2 passos realmente idênticos. Ao respirar, mesmo regularmente, jamais fará 2 respirações idênticas. Assim como não existem 2 batimentos cardíacos idênticos. Estamos diante de repetições rítmicas. Aí vou pular um pedacinho aqui. Processos de vida são sinônimo de ritmo. Nenhuma vida sem ritmo não há vida. Então, é um trechinho desse livro que traz um pouco dessa questão do orgânico, né? Então, não existe uma única batata, não existe, existem muitas batatas doces, mas não existe um único jeito de plantar batata doce, porque todas são diferentes. A gente está falando de uma coisa orgânica, então ela pode ser da mesma espécie, do mesmo tamanho, no mesmo vaso, e com certeza a gente vai encontrar coisas diferentes. E eu Não, acho e que o que a cada gente pode pessoa tá num aprender lugar, né, com Vilma? isso? Cada pessoa tá num lugar também. Então, é assim, é a batata, é a pessoa, é o espaço. São muitas relações ali que vão mudar completamente a vida daquela batata, o pulso daquela batata, o ritmo daquela batata, né? Exato. E eu acho que isso é um convite para a gente pensar, principalmente que a gente tem falado muito, né, Carol, sobre a pedagogia das relações
e a Sim. pedagogia da escuta, né? Então, assim, a gente está em relação com as coisas, em relação com nós mesmos, em relação com os outros, né? E a gente está tentando um processo de escuta. Então, assim, é mais do que a gente saber como, um manual para saber como plantar a batata, é um convite para escutar a sua batata. Porque É escutar a isso. batata é escutar você, é escutar as crianças, é escutar o entorno. E eu acho que esse é o nosso lugar hoje de escuta, né? E se a gente está falando de pedagogia de escuta, é isso. E eu sempre gosto de falar um pouco da frase do Loris Malaguzzi, quando ele traz que as crianças têm teorias provisórias, né? Então, também é um convite para a gente construir as nossas teorias provisórias, porque a gente precisa sair um pouco desse lugar mais conceitual, e Sim. porque é assim, é assado, porque a batata, tal, 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 e ir por um lugar um pouco mais experimental, vivencial. Eu acho que Eu acho que isso é fundamental, Vilma, sabe? A gente sair desse lugar, né, de professor que tem que ter. Eu recebo muita pergunta assim, Ana Carol, eu não tô achando onde você colocou o plano de aula da batata doce, assim, né? É porque não tem plano de aula, né, gente? Tipo, eu coloco na água e vamos ver o que acontece. Né? Eu coloquei todas aqui porque eu queria que todas tivessem mais ou menos a mesma quantidade de sol, mas eu poderia ter espalhado uma em cada canto da minha casa, né? E tá olhando qual canto tem um ritmo diferente, que isso talvez tenha a ver com o sol, mas talvez tenha a ver com a minha presença na casa e como isso está se dando, né? Eu vi alguém que colocou aí que a batata dela tá crescendo para baixo, né? A rama tá crescendo para baixo. Normalmente vai crescer para baixo porque a gente tem força da gravidade, ela vai cair, né? O que eu coloquei é que eu coloquei um barbante ali, deixa eu ver se dá pra ver. Eu nossa, mas a coloquei um minha cresceu assim, barbante. ó, ela foi crescendo Ela cresce pra e cima, mas depois ela vai caindo, assim. Quando ela sim, tá muito grande, ela vai caindo, né? pesada, sim. Isso. E aí, quando ela começou a cair, eu falei, não, eu quero ver se ela vai espalhar pelo meu teto inteiro, né? Tipo, aquela louca das plantas, já querendo um arco de batata doce na casa, né? E aí eu falei, vamos ver se dá certo colocar esse barbante. E aí o que aconteceu? Eu bati 2 pregos assim, enrolei um barbante. Uma das ramas alcançou o barbante e eu dei uma enroladinha. E ela super curtiu e foi se agarrando e subindo e se espalhando mais. Só que depois que terminou o barbante, ela tá crescendo. Eu tentei enrolar ela no outro canto, ela não curtiu. Até secou a pontinha dela e tá nascendo outra rama. Né? Então, acho que tem um pouco disso, assim, também. Tipo, eu vou até onde a minha natureza suporta e pra cima também. Eu também não vou pro lugar que você quer, não é você que define, né? Sim. E aí tem uma outra rama aqui que agora também tá curtindo subir, ela tá subindo toda enrolada, mas é isso, assim, é uma pesquisa que eu fiz de tentar esse barbante para ver se ela ia subir. Não sabia se ia dar certo, não tinha visto em nenhum lugar se ia dar certo. Vou tentar, é o que eu tenho aqui, prego e barbante, vamos ver se dá certo. E aí tá dando, mas essas aqui acho que eu quero deixar elas para baixo. Então a hora que elas começarem aí crescer mais, vou ver se eu coloco ela num lugar alto para ver até onde ela chega indo para baixo. Mas é isso, assim, é uma pesquisa, né, gente? Sim, Tô eu olhando acho. para cada uma, vamos ver que caminho cada uma vai seguir. E eu acho que, assim, quando a gente se liberta desse plano de aula, sabe? Desse plano de aula que a gente tem que ter tudo marcado. Porque assim, né, gente? Aproximadamente 15 dias a batata vai brotar. Pode não brotar, né? Sim. Pode embolorar, pode ficar com mau cheiro, pode demorar 45 dias. Cada batata é uma batata, né? Cada batata tá num lugar diferente. Então, a gente se abrir justamente para essa experimentação que a Vilma trouxe até agora, né? Eu, adulto, me abri para esse lugar. E tem uma outra coisa, Vilma, que acho que quando a gente tira o plano de aula, assim, da educação, tá muito engessado, né? A gente tem que ter tudo muito previsto, aí vai acontecer isso, aí a gente faz Sim. aquilo. Vamos abrir possibilidade para nossa pesquisa, né? Vamos abrir possibilidade para o nosso olhar. Olha todo dia, essas últimas que eu plantei, eu fiz um acordo comigo mesma de olhar todo dia para elas,
né? E assim, todos os dias eu quero enxergar o que é que tá de novo, né? Você viu uma foto que a Letícia Godinho postou? Ela postou e marcou a gente que ela tá marcando a batata e ela tá marcando a altura que a batata tá na parede, assim, e o horário, e a data e o horário que a batata tá. E assim, às vezes ela marca, tipo, de manhã tá num ponto, de tarde tá outro. Quando ela começa a crescer muito. Então, assim, são várias formas que a gente pode ter Sim, para investigar, né? exato. E cada uma pode ir encontrando a partir das suas referências, né? Então, com palmos, com riscando, colocando aqui, fotografando, desenhando. Então, eu acho que e acho que o legal é isso, a gente sempre levantando hipóteses, né? E não se deixar levar pelas hipóteses. Então, por exemplo, eu lembro que, sei lá, a minha batata doce, ela tava também com as folhas dela, a raizinha dela estava indo para baixo e de repente ela começou a subir muito forte. E aí eu fiz exatamente isso que você fez, eu enganchei ela num outro lugar para ela conseguir subir mais. E ela subiu muito. E depois ela resolveu descer. E eu acho que são esses movimentos, sabe? Outra coisa que eu observei muito forte, tinha um galho, e esse para mim foi muito curioso. Tinha um galho, e nesse mesmo galinho que a gente está chamando de galho, mas que pode ser rama, que pode. É isso, sabe? A gente sair desse lugar muito conceitual Muito e a gente técnico, né? muito técnico e a gente se colocar mesmo nessa experiência. Eu sei que nesse raminho, nesse galinho, tinham algumas folhas murchas e na ponta folhas já nascendo, brotando. Então, assim, ela não estava com sinal de que estava morrendo, porque ela tinha muita vida na ponta. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha essa curiosidade que no meio estava morrendo. E aí eu lembro que uma amiga minha, isso foi lá em Barcelona, né? Uma amiga minha, a Paula, ela viu e ela falou assim: ah, sabe o que eu acho? Eu acho que essas folhinhas aqui começam a murchar, a morrer, porque elas começam a dar um pouco de alimento e força para o galinho levar lá para a ponta os nutrientes, porque é lá que está brotando e aqui não está mais. Então, assim, ela falou, bom, aí ela ainda falou, essa é a minha teoria olhando. Então é isso, sabe? A gente não sabe se isso é verdade ou não. E ela tem alguma referência da cabeça dela para ela trazer isso. Mas foi alguma coisa que ela imaginou. Então, isso me lembrou muito, né, a frase do Loris Malaguzzi de que as crianças têm teorias provisórias, né? A gente pode, claro, depois realmente se especializar, realmente buscar nomes, conceitos, mas isso numa etapa muito depois, porque a gente não enxerga nenhum terço dos processos que acontecem numa experiência dessa. Então, eu lembro que eu dava um curso também sobre a construção do olhar, e quando eu fiz um curso com o Manfred, que era para a gente olhar uma serralha, né, que é aquela plantinha que tem na calçada, a gente tirava todas as folhinhas, colocava e ia encontrar um padrão ali. E a gente não conseguiu enxergar nem 30% do que aquela planta ali tinha. Então, o nosso olhar ele é muito cristalizado. E ele é muito cristalizado pelo conceito, que isso é o principal. Então, eu acho que a gente, ainda adulto, né, sair desse lugar do conceito e se colocar num lugar de experiência abertamente já é um desafio. E eu acho que um passo a mais, que aí eu tô lendo algumas coisas aqui, tô rindo sozinha aqui. Eu acho que um passo, quando a gente consegue sair do conceito e ir para o lugar da experiência, já é muito difícil. Quando a gente consegue esse exercício, um passo a mais é a gente ir para o lugar da poética, das metáforas. E aí sim a gente consegue chegar mais próximo da linguagem das crianças, sabe? Pensar projetos e pedagogia da escuta. Então eu li algumas pessoas escrevendo assim: ah, minha batata ela tem a personalidade forte. Então olha que incrível, né? Então assim, a gente já ou você colocou aí esse grupinho aí de batata doce, então assim, elas, não sei, elas são amigas, ela é um Gente, agora que você fã. falou que elas são amigas, eu tô com medo de tirar uma delas e colocar para outro canto depois. Elas sentirem Então, falta. exato. A gente pode ir criando essas metáforas e pensando, não, será que ela quer ir aqui? Será que não? Esses dias eu tirei um tronco também da água e eu olhei para o tronco e falei, será que ele tava, era um tronco que estava meio que na água, vai e volta?
e aí com o mar, e aí eu tirei o tronco e eu pensei, será que ele queria ficar ali nadando, indo, voltando, ou será que ele queria realmente sair? Ah, não sei, vamos deixar ele aqui um pouquinho respirando, depois ele volta. Então, assim, é isso, a gente realmente criando essas metáforas. Parece loucura, né? Parece que a gente podem achar que a gente está ficando louco, mas se a gente está dialogando com a infância, com a criança, se a gente quer cada vez mais ser neutro, né, para poder realmente estar aberto para receber esse mundo imaginário que as crianças trazem para a gente, né, Carol? Que aí você tem experiências incríveis do que as crianças criam, né, e com a natureza. Eu acho que é a gente se colocar nesses lugares, né, de experiências não conceituais nesse momento, e principalmente de experiências poéticas. E acho que a batata é esse convite. Não, ela é muito esse convite, né? Até outro dia. Não, Alguém escreveu, as minhas batem papo todo dia, é incrível. não, e a minha também tem, as minhas também tem nome, né? Já falei aqui. E é isso, assim, acho que é a gente olhando para essa batata e olhando o que ela tá me ensinando, como é que ela tá refinando o meu olhar, né? O que ela tá de diferente hoje. Se ela cresceu do jeito que eu imaginava que ela ia crescer, ou se ela tá crescendo de outro jeito completamente diferente, né? Acho que tem essa percepção que é muito assim, a primeira batata, eu não sabia o que eu ia esperar. As outras Sim, batatas que chegaram, então eu já tinha uma referência dessa primeira batata que sim. cresceu, né? Então falei, vamos lá que eu vou usar agora essas batatas, como eu já sei como essa vai, vamos lá que eu vou plantar essas agora, e comprei uma branca para ver se ia ser diferente. E aí, e todas elas me surpreendem, porque elas são muito diferentes. E realmente, uma tem personalidade forte, elas são muito no ritmo delas, né? Elas são muito em cada tempo. E essa coisa do tempo é uma coisa muito interessante, sabe? Porque isso é uma coisa que eu recebo muito. Inclusive, aqui, Vilma, nas perguntas, tem um monte assim. A minha tem 20 dias e ainda não brotou. A minha tem 20 dias e tá cheia de raiz. Quanto tempo demora para isso? Quanto tempo demora? E eu fico muito me perguntando, assim, dessa coisa do tempo, o quanto a gente coloca essa palavra demora, né, no nosso vocabulário, porque a gente tá acostumado nesse nosso tempo, que é tudo rápido, então tudo demora, né? E quanto eu gosto muito de pensar quanto tempo leva, quanto tempo dura esse Sim, tá. processo, né? Acho que o demora, ele vai associar muito a uma expectativa, a uma Ruim, né? aceleração, e aí, tem gente... E é muito engraçado, Vilma, porque assim, eu já recebi mensagem assim, a minha tá demorando para brotar. Ai, a minha brotou muito rápido. Né? Então, é isso também, a percepção de De tempo cada de um. cada pessoa, né? Demora, ou vai mais rápido, ou é lento, né? Tem umas que demora mais, umas que demora menos. O que é demorar? Né? O Sim, que é demorar para cada pessoa no ritmo? Porque o tempo também tem muito a ver com o tempo que cada um tá. Se a sim. gente tá acelerado, claro que a batata vai demorar, né? Mas se a gente tá Exato. ok, vamos olhar, vamos contemplar cada dia, né, num tempo. Então, isso vai nos conectar ainda mais com esse ciclo que é único, né? E esse ritmo que é único. E eu acho que quando a gente propõe essas ações pra gente, isso é muito importante pra gente se aproximar desse ritmo que a gente tá perdendo, né? Porque a gente Exato. está se desconectando completamente desses ritmos, desses ciclos naturais, desses ciclos orgânicos, né? Então, a gente ter esse privilégio da gente olhar para esse processo é também a gente respirar e encontrar esse tempo nosso, né? Esse tempo nosso Exato. nessa relação com essa batata, esse tempo nosso em relação com o mundo, né? Que eu acho que isso é algo preciosíssimo demais. Tanto quando a gente vai olhar para as crianças, que também cada uma tem o seu tempo e tá todo mundo no mesmo lugar e cada uma brotando de um jeito diferente, umas por cima, outras por baixo, Uhum. né? Umas Umas com mais mais para cima. raiz, outras com mais folhas. E é verdade, porque se essa questão do tempo, né, Carol, se você está observando a batata doce, né,
querendo realmente olhar os processos e acompanhar, sei lá, você passa um final de semana sem olhar e ela voa. Então você pensa, Voa. nossa, aí ao contrário, eu perdi o tempo, né? Eu perdi o tempo de ver essa nascer, ou eu perdi. Eu lembro que tinha um galinho que tinha, acho que umas 5 folhinhas secas. E eu olhei e falei, nossa, que lindo que tá essas folhinhas secas, daria uma foto linda. Aí eu tava, acho que com alguma preguiça na hora, eu falei, não, depois eu tiro uma foto disso. No outro dia Já as folhinhas era. estavam todas caídas. Eu, perdi a foto. Ficou só na memória. Então, assim, como é esse tempo, né, realmente? Por isso que esse convite quando o Goethe fala, né, pra gente disso, né, quando o Manfred traz muito isso da gente olhar para nós, o que a gente pode aprender, né? Eu acho que agora que você trouxe é total, né, Carol? Então esse tempo vai ter a ver também com o meu tempo, né? O meu tempo de espera, Sim. o meu tempo de controle. Então, assim, será que eu também quero controlar tudo? Até o crescimento, o nascimento de uma batata, de uma coisa orgânica que eu não tenho controle nenhum, eu posso ter alguns elementos que vão favorecer ou não, mas o controle eu não tenho. Então, quando a gente está pensando currículo para a educação infantil, para a infância, também é um pouco desse lugar, né? Então, é pensar em projetos, em currículo, em ações que sai desse lugar do controle, mesmo tendo intencionalidade, porque a gente tem uma intencionalidade. Quando eu pego a batata, quando eu pego água, quando eu pego um pote, quer dizer, é o que você falou. Na primeira eu não sabia o que ia acontecer. Agora você está partindo da primeira e fazendo outras experiências, um pote diferente, uma batata de uma cor diferente, colocando num lugar diferente. Você vai avançando na sua pesquisa, mas você tem uma intencionalidade. Só que você nunca tem respostas prontas. Sempre tem perguntas que geram outras perguntas, que é a nossa Alice Proença que sempre traz isso. Então, assim, sempre perguntas que geram outras perguntas. E eu acho que essa é a ideia, né? Isso é o que a gente pode aprender com a batata. Porque se a gente. Todo mundo que está aqui nessa live, que tem batata, se a gente pegar uma foto de cada uma, vão ser muito diferentes, né? E quando a gente fala da pedagogia regiana, por exemplo, um valor muito importante no currículo é a diversidade, né? Então, assim, diversidade é um valor. Mas como que eu vou aprender sobre diversidade se eu não vivenciar diversidade, né? Então, Sim. essa experiência com a batata é uma oportunidade de vivenciar diversidade, né? Eu acho que é um pouco Sim. disso também. Não, é muito, né? Deixa eu ver. Tá chegando muita pergunta aqui, Vilma. E assim, coisas Tá, muito técnicas, né? Tipo, quando eu sei que pode colocar minha batata na terra? É isso também, né? eu pus na terra A aqui. gente tá nesse lugar de vamos tentar. Você sentiu que a sua batata quer ir pra terra, né? Coloca ela na terra. Mas eu tenho uma amiga que tá com esse dia eu tava falando com ela tá com uma batata há 1 ano na água e a batata tá indo. É. Eu também, eu tinha antes de eu ir, né, para Barcelona, tinha uma batata aqui, aí a gente ficou nessa. E agora? Põe na terra, deixa na água. O que a gente vai fazer com a batata? E aí a gente fez uma votação aqui em casa. Quem queria a batata na terra, quem queria a batata na água. E aí ganhou a batata na terra. A gente até lembrou, né, da espalha a rama pelo chão. E aí a gente plantou. E agora que eu voltei, né, e fui olhar lá no quintal, tinha uma raminha assim. Eu ainda não sei se é da batata mesmo. Mas foi essa experiência que a gente tentou fazer, colocar uma na terra para ver se ia vingar ou não, se ia dar certo ou não. Eu tinha votado deixá-la na água, mas perdi. Então a gente Sim. experimentou na terra. E, enfim, e agora eu vou começar um outro batatário aqui, né? Voltando para cá, já tenho algumas ali, mas ainda não brotaram, não, ainda não estão nascendo. Mas é isso, eu acho que é registrar, é acompanhar, é trocar experiência, é ver o que deu certo e o que não deu certo. E eu acho que principalmente também a gente não está nesse processo sozinha, né? Então, muitas vezes, quando a gente também está falando de educação e de escola, os professores estão sozinhos com as crianças, com o projeto, não sabe às vezes para onde caminhar, né? E essa é a Uhum. ideia, né? Tanto do espaço educador, quanto você ter 2 ou mais educadores na sala, ou uma figura de um atelierista, ou esses outros nomes que tem em cada escola, enfim, independente da nomenclatura, saber que a gente não está sozinho nesse processo, né? Então, essa troca é importante,
né? Para além da técnica, essa troca é muito importante, né? Sim, Que sim. mais? Tem mais A perguntas? Letícia tá falando que a mãe dela contou que ela tinha, quando ela era pequena, ela tinha uma que durou vários anos na água. É, muito legal, né, saber disso. Então, temos uma referência de que vários anos durou na água. Né? Então, mas é isso, acho que vai sentindo. Tem a Dani Leite, que está aqui, querida, falou que depois dá para comer, depois é só ir comendo as folhas, né? E muita gente me escreveu também falando que as Sim. folhas são punks, né? Que as folhas são comestíveis, que ficam uma delícia refogada. Mas, gente, a minha batata ela é tipo da família. É tipo, eu fico É um pensando, cachorrinho. como que eu vou comer um pedaço da minha batata doce? Aí falaram assim, calma, que a hora que começar a espalhar rama para todo lado, você vai querer devorar a sua batata doce, né? Mas por enquanto ela tá aqui, por enquanto eu não fiz refogada, vamos ver até quando eu vou resistir. Mas fiquem sabendo que dá certo, dá para fazer batata doce refogada, inclusive lá no Instagram da Neide Rigo tem algumas receitas do que você fazer com as folhas da batata doce. Sim, é verdade. E eu acho que é muito legal, né? Por isso que a gente quis. Eu até falei, né? Nossa, eu tô super animada para essa live de hoje, porque ao mesmo tempo a gente está falando, né? De nossa, do que você vai fazer uma live hoje? Ah, vou fazer uma live hoje sobre batata doce. Então, a mesma coisa, ao mesmo tempo parece, né? Tão efêmero, né? Tão miúdo, mas tão grande, tão potente, né? Então, assim, eu consegui encontrar tanta potência nesse processo, né? Então, assim, e principalmente agora, nesse período de pandemia, que a gente está em casa, que a gente está ressignificando o olhar, que a gente está se colocando realmente em contato com outras linguagens. Então, assim, ver a textura das folhas, a cor das folhas que vai mudando ao longo de todo o processo, ver a textura da raiz, a cor, de tudo, de quando ela está brotando, qual é o movimento dela quando ela está brotando, que ela nasce bem pequenininha, como um brotinho, e ela vai desenrolando. Então, acho que olhar para tudo isso, né, e ver essa dança, né, que essa batata doce ela está Maravilhosa. produzindo em casa, é muito interessante, né? Então, realmente é um convite para Sim, a gente se colocar. E eu acho que as pessoas podem desenhar, as pessoas podem depois escrever sobre isso. Então, sim, na verdade, ela é um convite para a nossa sensibilidade, para a gente explorar outras linguagens, né? Então, sim. no meu projeto de pesquisa, né, Carol, eu trago muito isso. Eu tenho me debruçado muito, né, para estudar e olhar sobre essas linguagens dos professores, né? Sobre essa formação estética do professor, né? Pra gente. Então, eu acho que esse feito à mão, né? A gente ir para esse lugar do feito à mão para falar de si, né? Ele é muito importante, assim. Então, a batata, ela, Sim, ela é um convite também para a gente explorar outras linguagens, né? Então, a gente pode sim. desenhar, a gente pode fotografar, a gente pode pintar, a gente pode bordar, a Filmar. gente pode filmar, a gente pode escrever um poema, né? Tem uma amiga que está me assistindo aqui que fez poemas lindos sobre a batata. Então, assim, a Poxa gente vida, pode alguém um dia escreveu batatinha quando nasce espalha a rama pelo chão e todo mundo sabe, né? até hoje, geração em geração, né? Não é? Então é isso, é justamente a dança da batata doce, de repente uma coreografia inspirada nisso, né? Acho que tem muita coisa pra gente explorar, mas para tudo, Vilma, porque eu vi aqui um comentário que eu fiquei super curiosa. Peraí que eu Tá. vou achar. A Edilésia, acho que é Edilésia o nome dela. Ela comentou aqui que ela faz um bolo de folha de batata doce. Gente, eu já fiquei super curiosa. Manda aí a receita pra gente compartilhar na roda das plantadeiras de batata, né? Porque acho que todo mundo quer a receita. E quem tiver outras receitas aí, vamos pôr na roda, né? Fazer um livro de Vamos. receitas da batata doce, Não, daqui a pouco né? vai ficar tão grande isso que a gente vai ter que fazer um Instagram à parte. Eu e a Carol A vamos criar um batata. Instagram batateiros. É uma boa, hein, Vilma? Mas É, acho que só de ter uma hashtag para todo mundo ir contribuindo com essas fotos. sim. E se vocês olharem nos stories do Ser Criança Natural, eu sempre
sempre compartilho que o pessoal me marca, né? Então o pessoal sempre me marca nas batatas Eu e eu também. adoro ver as batatas crescendo, né? Eu também, Isso, pode marcar, eu também. Sempre compartilho quem me manda, até às vezes sim, manda no meu pessoal, aí eu mando pro da Calore, para a gente poder compartilhar e ir sim. trocando, né? Eu acho que essa era a ideia mesmo, né? Sim, e eu acho que isso que é a grande graça, assim, de tudo, né? Chegou uma pergunta aqui Uhum. se que a pessoa quer propor essa experiência para as crianças de 4 anos. Se a gente acha que é possível, né? Eu acho que é possível fazer Tudo isso para qualquer pessoa, né? Até tem para um idade. bebê. Se a gente quiser, se a gente tem um bebê em casa e a gente quer plantar e a gente compartilha esse olhar com o bebê, claro que ele vai perceber, que ele vai olhar, né? Sim. E aí, claro, tudo depende de como a gente conduz, né? Tudo depende de como a E o gente ideal é dá isso, né? atenção. Exato, não trazer já respostas prontas, conceitos e então acho que se fizer isso com criança, escutar essas crianças e aí eu acho que virão coisas muito mais incríveis do que nós adultos que já temos o olhar muito mais cristalizado, né? Então, Com com certeza. certeza vão ser experiências incríveis. Não, com certeza. É, deixa eu ver o que mais que tem. Tem um amigo aqui que escreveu aqui Ah, que todos os funcionários da minha escola estão observando a batata. que demais! Então, aí Vai tem, e tem, contagiando, né? não, e tem um monte de pergunta assim: posso deixar muito tempo do lado interno? Posso deixar muito tempo do lado externo? Posso pôr numa garrafa PET porque eu não tenho jarra? Posso pôr num pote de sorvete porque eu não tenho jarra? E eu acho que a gente já trouxe essas questões aqui hoje, né, Vilma? Que é assim, Toda a coloca resposta vai ser e sim. vê, e Pode vê. sim. Vai dar certo? Não sei. Aí você que tem que ver e contar pra gente se deu certo ou não. Sim, exato. Você vai observando e vê se Isso, deu certo, né? Vai exato. acompanhando esse processo. E aí, de repente, né, as minhas estão todas em potes de vidro, mas agora eu tô curiosa para pegar mais uma e colocar num outro pote que não seja translúcido, que não seja de vidro, para ver o que é que vai rolar, sabe? Sei lá, colocar num pote de Um vaso metal ou de num barro. vaso de barro para ver o que acontece, né? Sim. E aí a gente vai pesquisando para ver se dá diferença, se não dá. Eu acho que é tudo muita pesquisa, né? E da mesma Não maneira que eu tem tô fim, plantando. né? Não tem fim, assim, eu comecei com a batata, né? Tô igual aqueles pessoal que vai dar depoimento, sabe? De vício. Eu comecei com a batata doce, mas agora eu já tô no alho, na mexerica, no morango, no É. feijão, na lentilha. Agora eu tô, tudo que eu como tem uma semente, eu taco na terra para ver e para ir acompanhando. Se vai dar, não sei, né? Mas eu tô aqui nessas tentativas. Uma outra coisa que é legal, tipo, eu sempre tenho aqui perto, assim, uma lupa ou eu Uhum. tenho uns microscópios, assim, a lentinha que é. Sabe aquela lentinha que a gente usa no Realmente. celular? Né? A gente usa aumento Até no a celular também. webcam. Isso, Webcam também. webcam também dá pra colocar. E sabe o que eu fiz outro dia que me ajudou muito? Tipo, uma coisa que foi muito assim ao acaso. Eu peguei uma folha sulfite e eu fiz furinhos de tamanhos diferentes. Tipo, um eu furei com uma agulha, o outro eu furei com um furador, e aí eu cortei círculos de tamanho diferente. E aí eu fui olhando, assim, a batata por esses círculos diferentes. E aí foi muito legal, porque cada um eu percebi uma batata diferente, assim, sabe? Diferentes A partir de. perspectivas, né? Sim, é isso. Como é que a gente consegue ir encontrando instrumentos para olhar diferente para essa batata? Às vezes eu coloco ela contra a luz, que me ajuda a olhar alguns detalhes que eu não consigo ver, Sim. né, sem essa luz. Então tem muita pesquisa que a gente pode fazer e isso ensina muito sobre a pesquisa, ensina muito sobre os caminhos que a gente pode propor para as crianças, ensina muito sobre o nosso caminho de investigação, que eu acho que isso é muito importante. Eu acho que de tudo que a gente trouxe aqui hoje, Sim. é muito esse olhar de eu, adulto, investigar, da gente parar de querer os planejamentos todos prontos, da gente querer
que tudo aconteça num tempo que a gente propôs, né? Que a gente acha que vai acontecer. Vamos abrir mão disso, né? Vamos se abrir para o inesperado, vamos se abrir para esse tempo sem hora, sabe? Para esse tempo sem hora marcada. Vamos abrir para esse tempo cíclico, vamos olhar o que é que acontece, né? Eu acho que quando a gente Exato. conseguir se conectar com isso, né, com certeza a gente vai se abrir para muitas outras coisas, né, Vilma? Sim, eu acho também, Carol. Eu acho que o convite é exatamente esse, né? Eu acho que a gente mergulhar nessas experiências sem uma definição pronta e certa. Eu acho que é ir muito mais com esse olhar curioso, que é o olhar da criança, que é o olhar de investigação, pensar em múltiplas formas de registro, como eu falei, tem gente que desenhou na aquarela, tem gente que fotografou, que filmou, que tirou a mesma foto do mesmo ângulo, muitas vezes diferente, e depois juntou tudo isso para ver como fica. Que, como a Letícia que marcou ali no tempo. Eu tenho um amigo também lá de Barcelona que me mandou uma mensagem desesperado porque o dele não tinha raiz. Ele me mostrou, Não? tinha Ah, folha, muito galho e não tinha raiz. Então, assim, tinha uma coisinha assim mínima que você não via. Então, quando ele me mandou, eu falei, não, mas não é possível, me manda uma foto. E ele me mandou, então, assim, é muito curioso a gente encontrando isso, né? E assim, o que será, né? Por que será que não tinha raiz o dele, né? Então, assim, e ele tava pensando já na vida dele. Ai, será que é porque eu também não paro num lugar? Então, assim, ela também é um convite para a gente olhar para a nossa vida e para as nossas coisas, né? Então, assim, também é um processo, entre aspas, terapêutico, mas mais do que isso, é um processo formativo. Então, sim, sim. a gente olhar a batata doce, né? E esses processos com ciclos da natureza, né? E outra coisa muito importante, Carol, também, a gente não entrar, sair do modismo, né? Então, assim como a batata pode virar uma moda, ou como o feijão, a gente não plantou feijão na escola a vida inteira com A vida inteira, né? o algodão e o feijão, e você colocava e brotava, e as crianças desenhavam e acabou. Mas e aí? Sei lá, alguém fez um dia, todo mundo começou a fazer, isso virou currículo, e em biologia, em ciência, sei lá o que, natureza e sociedade, tinha sempre o plantio do feijão na educação infantil, mas para quê? Para quem, né? Então, assim, eu acho que, então a gente olhar isso, né? Eu acho que cada uma ressignificar o que é esse processo da batata para você, eu acho que é muito importante, sabe? Então, eu tô plantando, a Carol também, outros projetos, outras pessoas. Tem gente que não tá plantando e que viu essa live agora e falou: ai, gente, estou muito curiosa, quero começar. Mas para além, né, desse contágio Sim, que o nosso encantamento traz, é você se permitir entender por que você está fazendo isso e o que isso está querendo te trazer, sabe? Então, assim, para mim, esse é o lugar do professor. Ele sempre questionar por que eu faço isso do jeito que eu faço, né? Então, acho que esse que também é o convite. Então, a gente não precisa trocar o feijão da escola da educação infantil pela batata doce. Não, a gente quer ressignificar esse olhar, essa experiência. A gente quer se colocar num lugar de professor investigador. Tô falando muito, sim. Carol, que você tem aí. Não, eu acho A que é gente tem isso, pouco assim, eu tempo. acho que a gente, no plantar o feijão, né, a gente plantou só feijão e a gente deixou de plantar muitas coisas, né? Eu acho que a Sim. gente começar a experimentar essa coisa do plantio, da gente reconhecer essa origem da própria comida. Eu acho que é muito importante a escola ter um olhar para isso, né? A escola ter um olhar para esse processo, para como é que uma coisa se conecta com a outra, né? O que é que fica melhor uma do lado da outra, em todas essas relações. Olhar para a E vida, né, Carol? Para o ciclo. exato. Porque, por exemplo, sei lá, eu lembro que a gente foi numa escola que tinha uma planta dentro da escola e que as folhas caem de uma planta, é um ciclo da vida, as folhas caem, e eles não varriam essas folhas. Então, as folhas ficavam ali para as crianças verem esse processo. Então, se todo dia cair uma folhinha da planta, e aí a gente vai lá, né, com essa pedagogia higienista, vai lá e E limpa tira. tudo. Limpa porque é sujeira, né? E aí no outro dia limpa. Daqui a pouco a criança nem vai perceber que aquela
planta tá sem folha nenhuma. Ela pode achar que até morreu. Nossa, morreu. Porque ela não tá vendo mais nem vestígios da folha, Né? né? Então, assim, ver esses processos é muito importante, né? Sim. E também, Vilma, quando a gente começa a limpar, quando a gente começa a ter isso só como decoração, por exemplo, aí você está afastando também de olhar para esse processo, de investigar esse Tá só crescimento, né? consumindo, né? Exato, tá continuando sendo utilitarista. Você nem Sim. vai olhar, porque é como se fosse a cor da parede, sei lá, um quadro, né? Que você olha a primeira vez e depois você não olha mais. Então é instigar esse olhar, é instigar a essa pesquisa, né? E acho que dá para provocar isso agora para as crianças, para as famílias. Tipo, vai todo mundo olhar para batata doce, né? O que é que seja que você vai provocar aí para as pessoas olharem. Só uma última questão, Vilma, eu não sei se já chegou essa pergunta para você, mas muita gente me pergunta a questão de dengue, né? Porque fica a batata parada ali na água e muita gente fala, ah, é por causa disso eu troco água todo dia. Eu não troco água todo dia. Teve uma pessoa que me mandou que ela fez tipo pegou e colocou um punhadinho de terra assim em cima, fez uma gambiarra assim, colocou um potinho de terra. Esses dias eu ouvi que uma possibilidade, sabe o que é colocar aquelas bolinhas de gel na água? Sim. Sabe aquelas bolinhas que cresce assim? Me falaram que é, mas eu não sei. Aqui eu fico sempre de olho para ver se... A qualidade da água, né? Exato, eu tô Eu sempre também, de eu vou olhando olho. Aqui não deu isso. mosquito ainda, né? Mas tem gente que já falou para colocar água sanitária. Eu não sei, eu tenho medo de colocar água sanitária na minha batata, né? Mas não sei, cada um vai sentindo aí, vai ouvindo o que é que tem que falar. Eu sempre vou procurar alternativas mais naturais. E começar a dar mosquito, de repente eu encho de terra e tá tudo certo, né? É isso mesmo. Ah, eu acho que, né, a gente tá acabando, né, Carol? Falta 2 minutos. Tá acabando, tem 2 minutos, Vilma. Deixa uma batata pra essa galera que tá plantando. Deixa uma batata, deixa uma mensagem pra... Deixa uma mensagem para essa galera que tá plantando batata, porque olha, muita gente acompanhou aqui essa live. Já vou avisando que vai ficar salva tanto aqui quanto no canal do Ser Criança Natural no YouTube. E aí depois, viu, um monte de gente perguntou qual é o nome do livro. Você também me passa lá o nome do livro que eu coloco nas descrições. Tá. Coloco os canais da Vilma também para vocês acompanharem o trabalho da Vilma, que ela posta muito da batata dela também por lá, né? Então, deixa uma mensagem pro povo que tá plantando batata. Eu acho que é isso. Eu acho que mais do que olhar para o processo da batata, eu acho que esse é um convite para a gente olhar para os nossos processos, né? Então, assim, a gente está no momento de olhar para esses processos individuais e coletivos, né? Então, a gente está agora num coletivo de educadores, de pessoas que pensam em educação, para olhar esses processos. Então, acho que é isso que eu posso deixar rapidamente de mensagem, é isso, mas... Também estou aberta para irem nas minhas redes e conversar e a gente seguir nesse diálogo. Foi uma delícia, isso, Carol. né? Sempre é uma delícia. Sempre, viu? Eu adoro conversar. Agora estamos falando das batatas. Eu adoro conversar com você, Vilma, porque justamente acho que esse processo alimenta muito esse nosso olhar de processo de pesquisa, processo de formação, né, gente? E acho que quanto mais a gente falar das nossas batatas nas nossas redes, mais a gente vai trocando, né? A gente vai compartilhando esse processo. Muito obrigada a todo mundo que esteve aqui hoje, que foi muita gente. A batata realmente é um tema que todo mundo tá afim de ver e tá afim de falar muito sobre ela. Beijo, Vilma. Boas plantações de batata por aí. A gente coloca lá qual vai ser a hashtag, não sei o que as pessoas estão perguntando. Sim, a gente coloca a hashtag. Depois. Postem aí as batatas, vão compartilhando, que eu vou colocando também lá nos stories do Ser Criança Natural. E vamos plantar batata, né, minha gente? Vamos. Beijo. Beijo, Carol. Obrigada, pessoal. Imagina.